Liderança faca na caveira. Como construir um time de alta performance. Eu sou Eric Marcelo, co-founder e CEO da Aimoi. Esse é o Virada de Chave. E o nosso convidado hoje é sensacional, um cara fora da curva, faca na caveira, o palestrante mais faca na caveira do Brasil. O cara tem uma jornada incrível, passa por Harvard, por Ambev, uma série de coisas que a gente vai tocar nesses assuntos. A gente vai entender como é que a liderança faz acontecer e faz a diferença na empresa. Fabrício Medeiros, seja bem-vindo, meu amigo. E aí, Caveira, beleza? Caveira, beleza. Feliz de estar aqui. Você sabe que eu não gravo muito podcast, mas eu digo, bem, esse final de ano e o ano que vem, eu vou começar a gravar alguns podcasts. Tinha que começar por um lugar especial, aqui o Virada de Chave da Aimoi, e principalmente você, Eric, já somos amigos, né? Já nos conhecemos antes, então tenho certeza que vai ser um dia histórico aqui para você e para mim. Vai ser sensacional, se prepara que o bicho vai pegar. Fabrício, queria começar contextualizando na tua trajetória. Como é que você formou esse teu estilo faca na caveira e o que é o faca na caveira? Cara, faca na caveira é como se fosse um grito de pessoas absolutamente inconformadas, que elas sabem que muitas coisas que são ditas por aí, pelos gurus da internet, por pessoas que querem oferecer soluções mágicas, atalhos que não existem, essas pessoas revoltadas com esse tipo de discurso, porque são raiz, são pessoas, sabe, que gasta sola de sapato, leva sol na cara, leva um monte de não, é porrada, tira e bomba na rua. Esse tipo de pessoa, eu digo assim, essa é a minha tribo, essa galera real, visceral, é a galera que eu chamo de faca na caveira. Então eu coloquei isso pra minha vida. Tem até aquele filme O Tropa de Elite, quando o cara tá fazendo a tatuagem, aí ele coloca a tatuagem do Bop assim, aí o cara fala, tem certeza? Sabe, é um momento de decisão e na nossa vida as pessoas passam por esses momentos. Eu falo que a vida é cheia de retas e poucas e definitivas bifurcações. Então chegou o momento, vai ou não vai? Vai ou racha? E o cara falou, faca na caveira, porra! Aquilo ali me pegou, virou o meu mantra. Eu já era assim, porque já sempre fui um cara muito cético, muito afim da verdade, não dessas coisas que a galera cria por aí. E esse faca na caveira, esse grito, só veio complementar, que é essa atitude que a gente tem que ter diante da vida. A vida é um jogo. Com faca na caveira eu proponho que você jogue melhor. Que massa. A gente sabe da tua trajetória e tem muitas coisas marcantes, né? Eu queria aqui citar Harvard e citar Ambev. Como é que esses dois aí, guardiães aí de uma estratégia, de uma cultura super polêmica, mas ao mesmo tempo super eficiente e referência no mundo, como é que isso moldou esse teu estilo faca na caveira? Cara, hoje a Ambev não é mais caveira como era antes. Tá mais Nutella. Tá mais Nutella. Os tempos mudaram. Mas a Ambev na época moldou principalmente essa resistência à pressão. Criar uma casca, sabe? Porque nós éramos pressionados, 30, 40 metas, tinha minuto para atender o cliente, 8 minutos por cliente. Eu atendia 40, 45 clientes por dia, 3 anos como vendedor de moto, caí 4, 5 vezes, uma loucura. Batia meta, então você chorava, era pressionado, você ficava doente às vezes pela pressão. Mas, cara, hoje eu tô aqui nesse podcast falando desse momento com orgulho. Não tô falando com ingratidão, tô falando com gratidão pelo que aconteceu comigo. Isso me fez mais forte. E hoje eu fico muito espantado porque as pessoas, ao mínimo momento de pressão que elas são colocadas, uma meta mais agressiva, uma tarefa que ela precisa se esforçar um pouco mais, parece que, principalmente essa nova geração, as pessoas desmoronam. Eu fico lembrando desse meu tempo, eu digo, meu Deus, essas pessoas estariam na UTI já, internadas, se fosse na época da Ambev, na época que realmente era porrada, tiro e bomba, na época raiz o tempo inteiro. Então, primeiro moldou isso, então ganhei uma forte resiliência, nada me abala, eu vou pra cima dos problemas, eu não sou vitimista, mesmo tendo fracassos, mesmo tendo traumas pessoais terríveis, nada disso fez com que eu parasse. Eu não transformei as minhas tragédias, e Eric, em toda casa tem dor, em toda casa tem sofrimento. Não há nenhuma casa aqui, por exemplo, no Piauí, que não tenha dor. Todo mundo tem dor, cara, todo mundo tem perdas, todo mundo tem fracasso, mas nunca transformei as minhas tragédias em algo que me deixasse parado em cima de uma cama, procrastinando. Pelo contrário, transformei isso em combustível turbinado para ir para cima do mercado, para ir para cima das dificuldades. Então isso é ser faca na caveira. Então a Ambev começou nesse processo e depois eu tive o maior sonho que eu posso falar assim para alguém que, classe média baixa como eu, que nunca tive nenhum tipo de luxo. Minha mãe só dava comida e estudo. Ela dizia, comida e estudo eu dou. O resto
eu não posso garantir, nunca. Tanto é que quando ela me deu um videogame pela primeira vez, eu acho que eu chorei uns 2 dias de alegria. Eu nunca imaginava na vida que iria ganhar um videogame que minha mãe me deu. Porque ela só prometia e prometeu a vida toda estudo e alimento. Foi o que nós tivemos, meu irmão e eu. E eu tinha esse sonho de estudar na universidade, a maior universidade, pelo menos a mais famosa, né, uma das mais conceituadas do mundo, para estudar em Harvard. Eu já tinha passado daquele período que eu iria ser como estudante, eu já fui como adulto, e eu fui fazer um curso lá. E fiz o curso executivo em Harvard, o melhor curso que eu poderia fazer, que é da minha área. Eu fiz um curso de negociação e liderança, Negotiation and Leadership. Eu fiz um curso lá de negociação e, cara, e de liderança, e foi fantástico conviver com aqueles executivos do mundo inteiro, sabe? Com os desafios que eram propostos lá pelos professores. Tive aulas com professores fantásticos. Um deles ajudou no Tratado de Paz de África do Sul com Nelson Mandela. Qual o valor disso, irmão? De você participar de um treinamento com um cara como esse. Tinham vários outros lá que auxiliaram presidentes americanos ao longo do tempo, né? A matéria de negociação vem desde 1971, que esse tema é desenvolvido aí pela ciência da negociação. Liderança nem se fala. Então realizei esse meu sonho, só que nós somos ambiciosos, né? Queremos sempre mais. Então conquistou aquele sonho, vai para outro, vai para outro. Eu acho que eu não vou parar nunca de sempre colocar novos propósitos. Essa coisa, você tem que ter um propósito. Eu digo, não, você tem que ter um propósito para aquele momento. Até o momento que aquele propósito acabar, você tem que ter outro. Então, na verdade, você tem que ter uma soma de propósitos e ir buscando e crescendo. Senão, do contrário do que valeria ficarmos por aqui. Se não for para melhorar, se não for para evoluir, se não for para conquistar novos propósitos, não vale a pena estar aqui. Eu conquistei Ambev, eu conquistei Harvard e vou continuar conquistando, vou continuar. Enquanto eu estiver vivo, tiver força, vai ser faca na caveira, meu irmão, até o fim. E Harvard é o que é, não por ela, e nem pelos professores, mas principalmente pelos alunos, né? Eu sempre digo isso. Harvard é Harvard porque os melhores alunos vão para lá. Gente como faca na caveira. Te perguntar o seguinte, você é um empreendedor. Sim. Claro que você foca em palestras, mentorias, treinamentos, mas você é um empreendedor. O tripé do empreendedorismo, a gente precisa ter visão, coragem e competência. Quando a gente ouve você falar e conhece a sua trajetória, a gente entende que a competência a tua trajetória formou. Lá no terceiro passo, ok. Mas para você chegar onde chegou hoje, Fabrício, o teu estilo ele é muito polêmico, é muito ousado, é muito diferente, né? E como vai ficar claro aqui para todo mundo. E assim, como é que foi? Porque competência a gente sabe que tua trajetória foi, como já falei. Como foi que você teve essa visão? Cara, você já tinha esse sonho de ser palestrante, de fazer isso. Como é que isso aconteceu? Como foi essa virada de chave do executivo, né? Pra esse palestrante. E como é que você trabalha essa coragem pra saber, cara, vão falar, eu vou fazer do meu jeito, eu sei que vão encher meu saco, eu sei que vão pegar no meu pé, vão ficar perturbando, mas mesmo assim eu vou lá. Visão, coragem e competência. Competência a gente já entendeu. Como foi que você teve essa visão e como foi que você teve coragem de chegar onde você chegou? A visão foram 2 coisas, essencialmente. Primeiro, que algumas pessoas, já lá na Ambev, eu liderava o grito de guerra lá da galera. Quando o gerente entrava de férias, eu substituía o gerente. Quando tinha algum programa, algum talk show lá, valendo prêmios, eu me oferecia para apresentar. Então já tinha essa veia de comunicação, que ela é muito boa, mas ela é boa pro bem e pro mal. Da mesma forma que eu utilizo pro bem, eu vejo muita gente que é fenomenal na comunicação, mas o cara é um completo idiota. O cara faz com que a nossa vida na internet seja horrível, porque o cara fica vendendo sonhos onde não existe, autoajuda barata, psicologia de boteco. Cara, eu não sei, às vezes eu vejo as pessoas falando algumas coisas que, sinceramente, só aumenta o buraco emocional nas outras. Então comunicação é bom, liderança é bom, mas quando ela é usada pro mal, cara, é terrível. Então eu já sabia que tinha uma inclinação para me comunicar em larga escala. As pessoas já diziam na Ambev. Mas eu nunca imaginei que seria necessariamente palestrante. Eu tinha uma visão muito, muito longeva, assim, de... Cara, tá muito distante isso. Vendedor, para eu ser palestrante, eu ainda tinha uma jornada. Eu poderia ter cometido o erro de ter largado o mundo executivo para já, vou viver meu sonho de ser palestrante, falar para a multidão. Cara, eu ainda não estava preparado. Eu ainda tinha que ralar, eu ainda tinha que sofrer, eu ainda tinha que ser demitido mais de uma vez, como aconteceu comigo. Eu tinha que passar por essas dores, eu tinha que ter tudo isso, porque eu sabia que se mais na frente eu fosse palestrante, eu ia ter um repertório infinito de histórias como eu tenho.
Histórias reais, críveis, que foram vividas por mim. Fabrício, as suas palestras você fala algumas coisas incríveis assim. Às vezes tem gente que pensa até que é mentira. Cara, é porque talvez essa pessoa não tenha tido o volume de histórias que eu tive. Porque eu vivi, eu escolhi viver antes de migrar para uma carreira de palestrante. Eu só migrei porque foi uma consequência natural, Eric. Eu percebi que eu ensinava bem as pessoas, os meus times de vendas, eles batiam meta, eles performavam bem, alta performance, como você falou. Eu percebia, conseguia ensinar esses caras, conseguia liderar esses caras, e eu falei, peraí, se eu consigo liderar esses times, esses caras batem meta, por que não ensinar esse meu, abre aspas, método? Por que não ensinar esse meu método para outras empresas, para outros líderes, para outros vendedores? Então eu pensei, caramba, se eu posso ser um palestrante, trabalhar para mim mesmo, fazer o meu horário, montar a minha própria equipe. Cobrar quando você quer. Exatamente, eu cobrar valores que poderiam crescer ao longo do tempo. Face a maneira que você se projeta no mercado, a sua reputação. Quanto mais você faz e faz bem feito, você é indicado, sua reputação aumenta, sua hora aumenta também. Quanto mais você se dedica também a melhorar. Diretamente proporcional. Está diretamente proporcional, ligado, na verdade. Então eu pensei nisso. E aí houve, em 2015, janeiro de 2015, essa grande coragem. Na época eu era casado, e aí eu disse para minha esposa, na minha época minha mãe morava conosco, eu falei, galera, vamos aguentar aqui um tempinho, porque um ano eu vou tentar ser palestrante. E aí elas duas, rapaz, tem certeza? Minha mãe, rapaz, meu filho, estude para concurso público. Você estuda para concurso público, não queira. Falei, não, mãe, é o seguinte, eu vou tentar isso daqui. Eu me acho bom, as pessoas já dizem que eu sou bom, e eu vou tentar fazer isso daqui. Cara, e aí os 6 primeiros meses eu ainda tinha dinheiro. Depois dinheiro da última empresa. E o dinheiro acabou. Aí, tipo, os 7, 8, 9 meses, mais alguns meses pra frente, a minha família que deu um jeito ali, minha mãe pediu o adiantamento do 10º, a minha ex-esposa na época, ela chegou e adiantou também uma parte do 10º. Elas juntaram um dinheiro ali pra dizer, ó, vamos segurar a barra aqui enquanto esse cara se desenvolve. E aí no primeiro ano foi assim, no segundo ano eu já comecei a ganhar um pouco mais, meio que equilibrou quase o salário que eu ganhava ali como executivo, o último cargo executivo que eu tive, que foi gerente regional Norte-Nordeste. E aí, cara, a partir do terceiro ano, aí ó, virada de chave. A partir do terceiro ano, virada de chave, comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava como executivo, comecei a ser muito mais conhecido e as coisas foram andando até esse momento agora. Porque janeiro de 2025 eu faço 10 anos como palestrante. Janeiro de 2025 eu faço 10 anos como palestrante. E acredite se quiser, eu ainda chego na rua, as pessoas me encontram, elas perguntam assim, Fabrício, você faz o quê? Aí eu digo, eu sou palestrante. Aí elas dizem, certo, mas você faz mais o quê? Além de palestrar, você trabalha? E assim, quando você vai olhando para a tua conta bancária, falando aí nessa parte que você falou, fica fácil a gente perceber que a coisa tá começando a dar certo. Tirando essa parte da grana, do dinheiro, né? Qual foi a virada de chave? Qual foi o ponto da virada de chave que você olhou? Opa, dá certo. Agora sim, eu sou um palestrante. Quando é que você olhou no espelho e falou, cara, agora eu sou um palestrante? Cara, essa parte você falou de dinheiro, né? Primeiro que eu não tiro nem dinheiro da equação, eu nem consigo desassociar, porque eu tenho um boleto para pagar. O meu filho gasta, que é um miserável. O menino é um menino de ouro, mas o menino gasta. Pensa no menino que gasta, é muito boleto. Esse de ouro tem vários sentidos, né? Então eu coloco o dinheiro sempre à frente, cara. Eu não tenho problema nenhum falar de dinheiro. Sim, também. Eu ganho muito bem fazendo palestras e treinamentos, tá? Quando eu digo assim, muito bem, em relação à maioria da população, né? Tô num nível diferente. Não vendo curso online. Ainda tem que fazer esses cursos online, essa coisa de marketing digital. Eu não vendo, né? Tem uma coisa pequena, incipiente lá. O que eu faço mesmo são eventos presenciais. Tanto palestras como treinamentos de 8 horas, 10 horas, 12 horas. Você imagina segurar uma turma 12 horas numa sala. Eu seguro, meu irmão. Você não olha nem no celular. Passa 10 horas comigo, 12, você não olha nem no celular. Não deixo. Porque é energia, é caveira o tempo inteiro. Eu só acredito nesse tipo de treinamento, nesse tipo de pegada, que as pessoas se identificam que a energia tem que ser lá em cima, que é você colocando a mão na massa o tempo inteiro. Nada de, eu vou contar uma história, eu era pobre e não sei o que, eu fui humilhado. Essas mentiras que muito palestrante conta aí, uma mentira atrás da outra. Mas essa virada minha de chave, para ser palestrante, eu também vi um palestrante uma vez. Fui para um evento e, cara... Esse palestrante, ele se comunicava muito bem. Ele era um cara bonito, assim, sabe?
presença. E ele falava bem, ele tava num terno bonito e tal. E aquilo ali, cara, de alguma maneira eu pensei, porra, bicho, eu queria ser isso Você aí. se projetou ali. Eu dei aquela projetada freudiana. Eu digo, cara, eu queria ser isso aí. Só uma coisa que eu não concordei. No final ele cantou. Aí quando ele cantou, eu falei, não, isso aí eu não quero ser, né? Não é Porque não tem isso. nada a ver com o lance de vendas que ele estava fazendo. A segunda coisa que eu vi também foi, eu não quero terno e gravata, não combina comigo, tem nada a ver comigo. É por isso que eu palestro de jaqueta, porque eu falei, cara, tem muito mais a ver comigo, sabe? Muito mais a ver, sou muito mais caveira, é a cicatriz na cara, o pessoal, essa cicatriz, eu digo, é do Bop. 90 dias lá de coma no Bop, uma facada, já conta a história. O pessoal, é mesmo? Eu digo, aí bota a caveira, Wolverine, pronto. Aí eu sempre palestrei dessa forma, e aí meio que introjetei, né, isso. Então, eu vi essa oportunidade e falei, cara, é um evento de vendas, o cara palestrou e no final ele cantou. Aí eu vi que outros também, no final era uma história triste. Ou era sempre aquela jornada do herói que tá cansada, você que trabalha com marketing sabe disso. Tá manjada demais. Jornada do herói manjada, os caras contavam. Aí comecei a ver também, né, um monte de coisa errada, autoajuda misturada com vendas. Eu falei, pelo amor de Deus, o evento é de vendas, o evento é de negociação. Aí o cara fala, liga pro seu papai pra pedir perdão, agora é a hora do perdão, senão você não vai se libertar. Meu Deus, esse cara tá fazendo uma psicologia de boteco aqui com todo mundo, expondo as pessoas, entendeu? E brasileiro também, pô, brasileiro é uma lástima. Por que brasileiro é uma lástima? Porque importa tudo dos Estados Unidos. Se o cara dissesse, os Estados Unidos tem cocô, os caras estão importando cocô. Meu irmão, cadê a sua brasilidade? Cadê você criar, sabe, um povo tão rico, tão miscigenado, um povo com uma história tão bonita, sabe? Tantos povos ali convivendo, diversidade. Nelson Rodrigues chamava isso aí de síndrome do vira-lata, né? Tudo que vem de fora é melhor. Pois é. Principalmente o que não é. E nos anos 80, muita autoajuda nos Estados Unidos, a galera importou essa parada, entendeu? E aí veio pra cá com tudo. E eu falei, peraí, eu sou da Ambev, lembra? Eu sou de meta, eu sou de vendas, eu sou... Cadê as técnicas? Esforço não é resultado. Eu digo, cadê as técnicas? Cadê as estratégias? Cadê as histórias reais? Não via isso. Então, foi aí que eu pensei, caramba, olha só, tem um gap aqui. Não tem ninguém sendo um treinador de vendas raiz. Não tem ninguém, ou tem, sei lá, 1%, 2%, 3%, não tem esse cara. Aí eu falei, eu tenho espaço nesse mercado. Tanto é que eu ligava para minhas primeiras palestras foram para amigos executivos. Fiz uma palestra de Natal pro Ranieri. Ranieri tá trabalhando na TV lá. Liguei para ele, ele era da NET. Ranieri, tinha trabalhado com ele, tô com uma empresa de treinamentos, palestras e tal, posso treinar a sua equipe aí? Cara, pode ficar tranquilo que ninguém vai chorar. Eu não vou colocar vídeo do Ayrton Senna no final. Eu não vou colocar a figura de Jesus Cristo e vou dizer, foi o maior líder que já existiu. Eu não vou dizer que era pobre. Aí ele começou a rir no telefone. Aí ele disse, porra, velho, é isso mesmo, essas palestras sempre assim. Eu falei, meu irmão, vai ser só porrada, tira e bomba. Eu quero dar um sacode aí no teu time. Tudo sobre vendas. Desde o início, abordagem, passando por objeções, passando por técnicas de fechamento, passando por pós-venda. Vamos lá? Aí ele falou, quanto é o seu valor? Aí eu digo, é X, ele faz Y, eu digo, faço na hora. Peguei o carro, fui pra Natal, fazer o treinamento com a galera lá. Terminou e é aquela sensação, vamos bater foto, é caveira, não sei o quê. Cara, eu entendi que aquele momento era meu. Eu falei, meu irmão, eu tenho muito espaço pra crescer. E 10 anos depois, de janeiro eu faço 10 anos, Eric, eu posso te dizer uma coisa. Enquanto existir vendedor burro no Brasil, eu vou fazer muita palestra de vendas, meu amigo. Ou seja, vai fazer pra sempre. Eu vou fazer muita palestra de vendas. E eu digo isso, vendedor burro, com uma dor no coração terrível. Uma dor no coração. Sim. Porque o maior insulto que um bom vendedor pode receber de um outro vendedor é ser atendido justamente quando o cara é muito ruim. Um dia desse eu fui fazer uma pesquisa para comprar um carro, trocar um carro, e eu tô muito ligado a esses carros elétricos, sabe? Eu tenho visto muito essa questão do elétrico, eu acho que é uma tendência irreversível. E eu fui na concessionária. Chegou lá uma mocinha, veio me atender e tal, toda, né, bonitinha e tal, bacana atendimento. Chegou lá, me direcionou, bem simpática ela, eu digo, que bacana. Entrei no carro, falei, qual é a autonomia do carro? Desse carro aqui, quantos quilômetros ele faz 100% elétrico, com uma carga? Ela olhou pra mim e falou assim, tá aí, o senhor me pegou, agora eu não sei. Pelo amor de Jesus, querida, você trabalha com carros elétricos, você não sabe qual é a quilometragem de uma carga? Tem alguma coisa muito errada. Tanto nela, que não procurou cavar mais fundo para entender as questões, bem como na liderança. Porque você sabe, Eric, líder fraco, tropa perdida.
Líder fraco, tropa perdida. Não, a minha equipe de vendas não sabe responder as coisas, a culpa é dela, a culpa é sua, parceiro. Você é o líder, você é o treinador. Líder bom gosta de treinar. Sempre fiz isso nas minhas equipes, principalmente no primeiro ano. Treinava. Na Ambev, cara, era toda quarta-feira, toda semana tinha treinamento. Aí tem líder que quer fazer treinamento uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Cara, quanto mais você treinar seu time, líder, menos a sua equipe vai encher o saco. Tô falando isso aí, eu lembro de uma história, cara. Eu gosto de tocar violão. E numa loja aqui de instrumentos musicais, eu fiz uma pergunta lá sobre o instrumento para uma pessoa que estava me atendendo e ela não sabia. Ok. Aí o que eu penso? Poxa, tudo bem, ninguém é obrigado a saber todo mundo. Apesar de ser básico, eu perguntei, ela precisava saber, mas então eu disse, pois então, me botar aí na minha frente alguém que sabe, né? Aí ela falou, não, mas aqui ninguém sabe. Aí eu falei, como assim? E chamou uma pessoa aí que consiga me atender. E ela me falou o seguinte, eu nunca esqueci essa frase. Até escrevi um artigo sobre isso, até para se mandar se você quiser. Ela disse assim, não, mas eu só trabalho aqui. Cara, o que ela quis dizer com isso? Eu só trabalho aqui. Quando você falou assim, não, ninguém precisa saber tudo. Eu não tô falando para você saber tudo. Mas querido, se você trabalha vendendo um produto ou serviço, você tem que pegar as 10, 12 perguntas mais comuns que os clientes fazem e isso você tem que ter na ponta da língua. E isso é básico. 10, 12 perguntas, que são as perguntas que mais os clientes fazem, você tem que ter isso na ponta da língua. Se você não souber, desculpa, ou você é preguiçoso ou você é burro. E se você é burro, peça ajuda. Se você é preguiçoso, peça ajuda. As pessoas que entram nas empresas, fazem burrice e elas não pedem ajuda. Cara, tem que pedir ajuda. A humildade reside nisso. Eu não sou bom fazendo isso aqui, ó. Eu vou pedir ajuda. Eu não sou bom fazendo. Eu vou pedir ajuda, eu vou atrás. Mas as pessoas parecem que querem tudo de mão beijada. Eu falo assim, as pessoas não querem que você jogue a corda para resgatá-las. Elas querem que você jogue a corda, desça, pegue elas no colo e suba na mesma corda que você jogou, parceiro. Aí não vai rolar. É isso aí. Cara, é uma coisa absurda. E assim, a gente sabe do impacto que a liderança traz nos resultados da empresa, né? Quando a gente fala de liderança, a gente tá falando de líder. O que é um líder, Fabrício, pra você? O que é um líder? Como é que você me define esse cara? Quem é um líder? O líder é um cara acessível, sem ser um cara que mete medo nas pessoas. Acessível é quando eu tenho liberdade para falar com você. Tenho liberdade para mandar um e-mail, tenho liberdade para mandar um zap fora de hora, fora do horário. Tenho liberdade para chegar na sua sala sem falar, ei, doutor Eric, por favor, o senhor tem um minutinho para falar comigo. Incomodar. Desculpa, qualquer coisa. Você não é acessível. Já tive um líder que ele disse, mas eu sou acessível, a porta da minha sala fica sempre aberta. Porra, isso não é ser acessível, cara. Acessível é quando as pessoas não têm pânico, verdadeiro pânico na hora de falar com você. Então você é acessível, eu consigo perguntar as coisas pra você. Segundo, um líder treinador. Líder que não gosta de treinar a equipe, pra mim é fraco, é fraquíssimo. Pode ser é gerente, covarde, pode ser diretor, é líder não é. Líder tem que treinar, simples assim, líder tem que treinar. E terceiro, líder tem que agir com justiça. Mas não acontece isso nas empresas. O que acontece é que o líder, numa fraqueza pessoal às vezes, ele exibe os seus favoritos. Quer perder a equipe, mostra que tem um favorito na empresa. Isso arrebenta a meritocracia. Leve isso pra família, Eric. Se você tem 3 irmãos e o seu pai, de forma direta, diz que eu gosto mais do Pedro. Eric, beleza, eu gosto de você, você é meu filho. Joana, ok, querida, você é minha filha. Mas o meu preferido é esse aqui, é o fulaninho, é o João. Pronto, velho, acabou, já ferrou a família. Mesma coisa se você fizer isso no âmbito corporativo. Então, quando você não é um líder, o que é justiça? É agir de uma forma igual com todo mundo? Não é isso. A justiça não é... Você pode tratar as pessoas de forma diferente, ok. Mas se a pessoa faz algo errado e você faz a punição para ela, e outra pessoa faz algo errado, mas eu gosto mais dela, e você diminui a punição, você não está sendo justo. São 2 pesos e a mesma medida, né? Não você duas medidas. Não está sendo justo. Seja justo. Fabrício, mas tem líder que cobra demais. Tá, beleza. Mas a recompensa é proporcional?
É proporcional. Então, esse cara é justo pra mim, entende? Já levei muita porrada, cara, Perfeito. de líderes que eu tive. Muitas Eu imagino, porradas. eu imagino. Muitas mesmo, sabe? Discussões homéricas, porque eu nunca fui um funcionário fácil. Eu admito, eu nunca fui um funcionário fácil. Questionava, queria mais, brigava pelos meus clientes, entendeu? Chegava dando espetáculo lá. Não, mas a entrega, esse cliente é um dos melhores, vocês têm que me ajudar e tal. E brigava. E os caras, porra, Fabrício, não é assim. Cara, mas, sabe, eu tinha aquela ânsia de, não, vou ajudar meu cliente e eu vou discutir com o meu líder. Vou discutir, eu quero o melhor pro meu cliente. Às vezes o líder ficava, pô, Fabrício, hoje não, sai daqui da sala, sai. Às vezes eu era escorraçado da sala, porque eu ficava em cima querendo o melhor. Mas assim, os caras eram justos também, sabe? Era muita porrada, era muita pressão, mas tinha justiça. Então, quando você trabalha com líderes justos, você está pensando, imaginando, caramba, eu estou trabalhando para um cara legal, que realmente ele pega no meu pé, realmente ele cobra, mas quando ele tem que recompensar, quando ele tem que reconhecer, ele age com justiça. Eu também já tive péssimos líderes, sabe? Exemplos terríveis. Tinha um líder meu que eu chamava de líder relógio. Porque ele não liderava ninguém, mas ele queria saber o horário que todo mundo estava chegando, o horário que todo mundo estava saindo. E para ele, número de horas era o que tinha valência. Não, se esse cara trabalhou 12 horas, o outro trabalhou 10, ou de 12 é melhor. Cara, desculpa, se aquele cara tem que trabalhar mais para fazer a mesma coisa que eu faço em menos horas. Sabe? Então tem que ter cuidado com isso. Ele era o líder relógio. Pô, tinha outro que era fofoqueiro. Era um negócio impressionante. Ele mesmo criava fofoca assim entre os funcionários. E meio que ele implantava uma coisa lá pra todo mundo ficar meio que um brigando com o outro. Ele achava que a equipe unida ia roubá-lo. Aí ele, sabe, ficava colocando essas picuinhas assim na equipe. Eu já tive chefe que tinha mania de toque. O que é mania de toque? Ele ia nos restaurantes, ele reclamava de todos os garçons, ele dizia que o prato estava sujo, era um saco almoçar com o cara, sabe? Ele tinha um toque de limpeza, aí de temperatura da comida, cara, ele mandou, quantas vezes ele mandou retornar o prato? Eu Enjoado. Enjoado, eu dizia, então, pô, esses caras acham que liderança tem que ser excêntrico. Cara, você tá aqui me escutando, você é só um líder, você tem um cargo de liderança que não é nem algo bom, viu? É um fardo. Mas tem pessoas que escolhem fardos para carregarem. E tá tudo bem. Ah, não, a liderança é ótima. Ser líder é maravilhoso. Não é. É um fardo, irmão. Você vai cuidar de outras vidas, de várias expectativas, de pessoas que se motivam de jeito diferente. Mas alguém precisa fazer isso. E se você se colocou à prova, eu vou fazer. Porque alguém precisa fazer essa porra. Alguém não precisa recolher o lixo, Eric? O seu lixo, o lixo da sua família precisa recolher? Sim. Então, beleza. Então tem que ter essa pessoa. Alguém não precisa ser um cantor da Bahia, famoso, que todo mundo vai colocar todo mundo pra dançar lá. Beleza, tem que ter uma pessoa pra fazer isso. Também tem que ter um líder, cara, que vai ser essa pessoa que vai carregar esse fardo. No universo, o universo olha assim e diz, peraí, esse sujeito vai ser o quê? Vai ser desentupidor de força. Vai ter barata enquanto o cara tá desentupindo lá. Tem que ter essa pessoa. Ah, não vai ter mais nunca desentupidor. Não, tem que ter, velho. Para toda profissão, toda atividade, toda tarefa, uma pessoa escolhida. Se você foi escolhida como líder, se as pessoas reconheceram liderança em você, elas estão dizendo assim, você é capaz de segurar esse fardo, irmão. Porque nós não vamos dar liderança pra gente fraca. É a mesma coisa com metas. Tive agora com uma aluna minha da mentoria. Aí ela, Fabrício, eu tô me sentindo muito pressionada, eu tô achando que eu vou pedir pra sair da empresa, porque eu tô recebendo metas agressivas. Aí eu falei pra ela assim, é mesmo, querida? Então você gostaria de receber menores metas, é isso? Metas pequenininhas, não é isso? Ela, a minha meta tá muito forçada, muito... Eu digo, então, é o seguinte, a partir do momento que o seu líder daí da empresa diminuir sua meta, ele está dizendo o seguinte, você é incapaz. Você é fraquinha. Você não serve para subir, para ser reconhecida, para pegar outros cargos aqui na empresa. Você é fraca. A pior coisa que você pode desejar é que um líder diminua a sua meta. Que ele diga, não, é o seguinte, como você é fraquinha, bebê, eu vou diminuir sua meta. Não, cara, pelo contrário. Se ele tá lhe pressionando, se ele tá dizendo, você consegue, vai. Se ele tá em cima de você, ele vê potencial em você. Ninguém bota um nível de pressão absurdo em um merda. Ninguém faz isso. O cara tá lhe dando uma meta, um desafio fodástico. Ele tá dizendo o seguinte, meu irmão, vai ser difícil. Mas não tem outra pessoa pra fazer, irmão. É você. Eu já tive líder assim. O cara chegou e disse pra mim, me chamou aqui no canto e disse assim, eu reclamando da beta de caixas que ele tinha colocado pra eu vender. Eu falei assim, ó, não dá, pô. Carlinho, não dá. Não dá pra vender essas caixas. É muita coisa, pô, em relação ao ano passado. Não dá, o volume é muito alto. Aí ele me chamou assim do canto, ó. Aí falou baixinho no meu ouvido. Cara, se eu colocar pros teus outros dois parceiros de sala, eles não vão aguentar.
eles vão pedir para sair. Eu vou perder 2 caras, vai ficar tu sozinho, que eles não aguentam essa pressão. Eu só tô colocando esse volume para você porque eu sei que você entrega. Não preciso dizer mais nada, cara. Eu me matei pelo cara, pô. Não tem como não entregar. Eu me matei pelo cara, pô. Entreguei a porra da meta. Porque ele não disse, você é um coitadinho. Ele falou, os outros lá, ó, não vão conseguir entregar, parceiro. Eu conheço minha equipe. Você é o único que tem condições de entregar. Eu fui lá e entreguei. Então, cuidado, você que tá vendo esse podcast aqui, que tá escutando. Cara, se o líder tá diminuindo sua meta direto, se o seu líder tá diminuindo sua meta direto, cara, é sinal que você é fraco. Ele não confia mais em você. Seus dias estão contados. A batata tá assando. Ou seja, é melhor você aumentar as habilidades, a competência, do que diminuir metas e sonhos, né? Porque senão você vai estar se diminuindo também. Fabrício, a gente tá falando aqui de equipe e tem 2 coisas fundamentais pra gente manter uma equipe, né? A primeira é contratar e a segunda é demitir. Como é isso pra você? Como é que você pudesse aí dar orientações ou estratégias de contratação e de demissão para equipes? Não só de venda, na equipe no geral. Primeiro, da contratação. Se o seu processo é feito da seguinte maneira. Vocês têm uma indicação de alguém que pode trabalhar aqui conosco, pessoal? Você está fazendo besteira. Ou então, se o seu processo seletivo é muito rápido, só tem uma etapa, 2, você também está fazendo besteira. Terceiro, se você só contrata quando está precisando, você também está fazendo besteira. Contratação é constante. Toda hora você tem que, minimamente, se não colocar aquela pessoa para dentro, aprová-la no processo seletivo. Processo seletivo tem que acontecer sempre para você ter cadastro de reserva. Se só contrata na necessidade, vai contratar rápido, vai pular etapas, vai contratar alguém não tão bem qualificado. O que é que eu proponho aqui, Eric? Que seu sistema de contratação, seu método de contratação tem etapas. Quanto mais etapas, melhor. Vai ter uma etapa de prova, vai ter uma etapa de dinâmica, de enfrentamento ali de grupos. Você vai ter entrevista com o supervisor, entrevista com o gerente, entrevista com o diretor. Vai ter até uma fase de estágio. Quando eu digo estágio, é passar 1 dia ou 2 na empresa, sim, sabe? Conhecendo a empresa, a cultura da empresa. Faça mais etapas, porque o próprio candidato vai dar muito mais valor quando ele entrar. Ele vai chegar em casa e vai dizer, mãe, eu tô indo para a 5ª etapa já. Eu tô indo pra 5ª etapa, tá difícil entrar lá. Então a pessoa quando entra, já entra sabendo o quê? Caramba, olha quanto esforço eu tive que desprender para conseguir chegar lá. Agora, quando o processo seletivo uma amiga minha me indicou uma empresa ali, eu tô indo fazer o teste, no outro dia já tá aprovada, cara, vai dar valor nenhum à empresa. Absolutamente nenhum. Então, sobre contratação, eu penso isso. Sobre demissão, momento mais crítico da vida do funcionário, o momento da demissão. Esse momento da demissão é fundamental para você pegar um feedback real, os motivos reais pelos quais aquele cara está indo embora, aquela pessoa está indo embora. Precisa fazer uma entrevista longa, precisa dar todo o apoio para esse cara, porque se ele realmente tiver a oportunidade de falar sem ser criticado, sem ser julgado, ele pode sim dar uma oportunidade de melhoria para a empresa. Que às vezes as empresas perdem talentos e nem sequer sabem por que perderam o talento. Que a demissão foi de um jeito tão, sabe, assim, nas coxas, que o cara não tem aquela informação. E informação, Eric, é poder. Então, na hora da demissão, conversar, extrair o máximo, dar toda a assistência possível para aquele funcionário e tentar fazer o que muitas empresas fazem, deixando as portas abertas. Se não for por um motivo muito triste, ou uma coisa muito difícil, assim, for uma demissão normal, vamos chamar de normal, que as portas fiquem abertas pelo seguinte motivo. Às vezes a pessoa está sendo demitida não é porque ela é ruim, é porque naquela empresa, ou com aquele líder, ou naquele momento, ela não se adaptou. Isso aí. Mas não quer dizer que você é ruim. Fui demitida, eu não sou boa. Não. Você talvez não foi boa naquela jornada, naquela empresa, naquela cultura, naquele chefe. E por isso que você merece respeito sim na hora que você estiver indo embora. Porque se você for maltratado, principalmente na rescisão, quando você estiver indo embora, a vontade de revanche é humana. Você vai querer descontar de alguma forma ruim na empresa. Perfeito. É interessante que você falou, o nosso processo
de contratação nas empresas. Uma das nossas empresas é de recrutamento e seleção, né? É de consultoria. E uma das coisas que a gente faz é recrutamento e seleção. Pra você ter uma ideia, o nosso processo ele tem 3 etapas. Muito bom. Começa com o desenho do perfil que a gente quer. Quando a gente vai contratar pra gente, casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Ou quando a gente vai fazer para um cliente, ele tem 3 etapas. Ele termina como estágio ou um período de experiência de 15 dias. Pra gente principalmente entender se ele vai ser aderente à nossa cultura. Eu sempre falo, o ideal, é comum, Fabrício, a gente contratar pela técnica e demitir pelo comportamento, né? A gente propõe uma coisa diferente. Fala, é melhor você contratar caráter, perfil e treinar habilidades e conhecimentos. Você vai ter uma pessoa aí aderente à tua cultura e cada vez mais competente. Sobre demissão, no nosso processo de avaliação de desempenho, a gente dá sinais, a gente dá feedback. Eu sempre digo, olha, uma demissão às vezes é a melhor solução, mas ela não pode pegar o teu colaborador de surpresa. Senão a empresa, o líder está sendo muito incompetente. O que você pensa disso? Verdade, 1000%. Para concordar, concordo com você 1000%. Demissão de surpresa, faltou gestão, faltou liderança. Isso aí. Vou reafirmar. Vou reafirmar. Demissão de surpresa, faltou gestão, faltou liderança. Se você tem avaliações de desempenho, você pode, evidentemente, mostrar o caminho que aquele funcionário está tomando. E se for um caminho ruim, ele sabe se nas próximas avaliações ele não melhorar, evidentemente ele pode deixar a empresa. Agora, quando é do nada, exceto por um motivo de força maior, alguma coisa que envolva um comportamento absolutamente inadequado do colaborador. Mas num sistema normal de temperatura e pressão, toda demissão que é feita de forma rápida e de surpresa, faltou gestão, faltou liderança. Teve como consultor, um empresário querendo fechar até indicação de outro cliente nosso, indicou, a gente foi lá conversar com ele e falou assim para mim, Eric, porque, veja bem, como consultoria a gente precisa começar com diagnóstico, né? É um médico de empresa. Você começa com diagnóstico para ter certeza do que está acontecendo, entende a causa ali, vai lá e sugere o tratamento. E ele falou que não precisava de diagnóstico. Eu, mas por que não precisa de diagnóstico, né? E ele falou, porque eu já sei qual é o problema. Eu falei, qual é o problema? E o cara falou assim para mim, empresário. Ele falou, olha, o problema é que só tem gente burra na minha empresa. Ele falou isso. Aí eu falei, olha, meu amigo, e quem foi o animal que contratou esse bando de burro pra tua empresa? Ele fui eu. Eu falei, tá vendo, então a sua empresa só tem um. A gente não fechou negócio com ele. E eu não queria fechar mesmo, porque, cara, tem muito empresário, muito líder que acha que a equipe precisa responder uma pergunta que ele não fez. Sempre digo, combinado não é caro, mas tem que ser combinado. E o que eu queria te perguntar em cima disso? Muita gente te conhece, Fabrício, por questão das vendas, né? E a gente sabe que o teu negócio é gestão empresarial, com foco em vendas, porque é a única atividade, eu sempre digo, se fosse um jogo de futebol, a única atividade de uma empresa que faz gol é vendas. Todas as outras levam gol, é dinheiro indo embora. A marketing é muito importante, é dinheiro indo embora. RH é muito importante, mas é dinheiro indo embora. Qualidade é muito importante, mas é dinheiro indo embora. Treinamento é muito importante, mas é dinheiro indo embora. Não tô aqui querendo saber se é custo, se é despesa, se é investimento, é dinheiro saindo da empresa. O que traz caixa é vendas. Então a gente termina focando em vendas, mas o teu método, como é que você aplica esse método nas outras áreas da empresa, além das vendas? Tudo para você aplicar o método começa com a ciência do comportamento. A parte comportamental. Eu posso ensinar método, posso ensinar técnicas, estratégias, posso querer implementar um balance scorecard, posso querer implementar um playbook de vendas, posso querer fazer o fluxograma de todos os processos da empresa. Cara, nada disso vai adiantar se você não trabalhar primeiro o tal do soft skills, se você não trabalhar primeiro a mentalidade. Então, quando eu chego em qualquer empresa para fazer qualquer trabalho ou mentoria, eu sempre falo, a sua empresa tem que ser vocacionada para vendas. Todo mundo tem que ajudar o departamento de vendas. A vendas é o pulmão da empresa. Sempre pensei assim e nunca falhou. Toda vez que a empresa se direciona para ser uma empresa vendedora, para você ter os outros setores ajudando o time de vendas, a coisa flui. Então eu implemento, a pessoa já sabe, eu sou do RH, eu sou do administrativo, eu sou da logística, eu sempre falo, vocês são parceiros dos vendedores. A melhor maneira de você colocar uma cultura forte, eu vou dar aqui uma ideia, uma estratégia. Faz na tua empresa o que eu chamo de o dia de vendas, o dia D de vendas. Como é que vai funcionar? Você vai pegar pessoas dos setores mais distintos da empresa
e vai fazer com que eles vendam durante um dia acompanhados de um vendedor. Eles passem um dia vivendo na pele aquilo que o vendedor vive, que é um monte de fora, um monte de não, rejeição o tempo inteiro, problema o tempo inteiro com o cliente. Faz com que essa galera viva isso durante 24 horas, para ver se eles já não vão mudar a cultura, para ver se eles não vão fazer aquele processo de empatia, de se colocar no lugar do outro ali um pouquinho, porque quando eu faço qualquer trabalho em empresa, eu proponho esse dia D, que as pessoas realmente se coloquem no lugar do vendedor, pelo menos durante aquele dia de trabalho ali, porque ali você começa a ganhar todo mundo. A empresa entende que aquilo ali é difícil, é periclitante e ele precisa ajudar o time de vendas. Então, meu método é sempre esse. A empresa precisa ser vendedora. Eu trabalho primeiro a parte comportamental para só depois colocar a parte técnica, que é você ter essa responsabilidade de entregar metas, de ser ambicioso, de querer mais, sabe? De ir para cima do mercado, de não ser bonzinho. Porque eu falo nas palestras, né? Empreendedor bonzinho não enriquece, vendedor bonzinho não enriquece, líder bonzinho, líder fraco, tropa perdida. São jargões que eu utilizo, mas que demonstram o que eu penso em termos de vendas, negociação, gestão, liderança. Eu penso dessa forma. Nada de romantizar o mundo corporativo. Ele é como ele é. Difícil, inóspito, muitas vezes injusto, nefasto, muitas vezes tóxico, mas você vai estar lá e você vai ter que passar por tudo isso com resiliência, com amor, mas principalmente com coragem. Se você tiver coragem, você vence. Show. Por que é que líder bonzinho não vende? Líder bonzinho não vende porque ele coloca o cliente num pedestal tão grande que ele faz tudo pelo cliente, vende até sem margem. Vende até levando prejuízo. Como é que um cara vai conseguir trazer para a empresa lucro se ele é tão bonzinho a ponto de o meu cliente é perfeito, eu dou tudo a ele e ele não precisa me dar nada em troca? Negociação, gente, não é ganha-perde. Não pode o cliente ganhar e você perder. Negociação é ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Em que pese alguns até ganharem um pouco menos. Tá tudo bem. Ninguém tá falando que tem que ser meio a meio. Ninguém tá dizendo mas os dois têm que ganhar. Mas os dois têm que ter a sensação de ganho. Os dois têm que ter essa sensação. Então, quando o líder é muito bonzinho, coloca o cliente no pedestal, não cobra da equipe como deve cobrar, não é justo, como eu falei para você, não tira daquele funcionário o máximo dele. Gente, dá para tirar o máximo do funcionário. Como? Conhecendo necessidades, desejos, anseios, medos do seu funcionário. Fabrício, dá para conhecer? Dá, se você estiver no campo. Dá, se você tiver interesse real no cara. Se você for conversar com ele, dá para você mapear, entender como eu vou motivar esse cara, esse motiva como. Por exemplo, eu me motivava de um jeito totalmente diferente dos meus parceiros. Não era nem melhor nem pior, era apenas diferente. Eles tinham um jeito, eu tinha outro. O meu outro era o cara mexer no meu ego. Se o cara mexesse no meu ego, disparava ali. Se o cara dissesse, eu acho que o Fabrício não vai conseguir, não. Diminui a meta dele. Rapaz, vamos diminuir a meta dele, que ele realmente é fraquinho. Vamos ajudar o bichinho. Mexesse no meu ego, eu ia pra cima. Tivesse premiação, reconhecimento, cara, era isso que me motivava. Então, quando o líder é realmente interessado, quando ele tá no campo de batalha, quando ele tá junto ao invés de estar no ar-condicionado, só dando ordem, ou então aquele líder relógio que fica só controlando o horário do pessoal. Não, cara. Veja só, eu já tive líderes muito bons e líderes muito ruins. Eu já tive líderes amigos. Acredite se quiser, os meus líderes amigos não me faziam melhor. Os meus líderes, que eram meus amigos, mais amigos assim, mais íntimos, não me fizeram melhor. Vou dizer por quê. Porque, como eles eram amigos, eles não forçavam em mim aquilo que eu precisava ser forçado. Então, eles passavam a mão na cabeça de vez em quando. E quando passavam a mão na minha cabeça, eu relaxava. Eles não tiravam o máximo de mim. Já eu tive um outro líder, que não era meu amigo, era um cara absolutamente assim, técnico, tal, motivador sim, era bom de reunião e tudo, mas o cara sabia como tirar o meu máximo. Ele sabia que eu queria ser promovido. E aí ele sempre pegava nesse ponto. Ele dizia, com essa sua venda, com esse seu número, com esse seu trabalho, você nunca vai ser promovido. Agora, se você fizer o que eu estou lhe pedindo, a sua chance vai aumentar 90%. Eu não vou garantir, mas eu estou dizendo que a sua chance vai para 90% de você ser promovido. A decisão é sua.
Cara, ele motivou exatamente aquilo que eu precisava. Então, abracei a missão e fui com ele. Ele conseguiu tirar o melhor de mim, entende? Então, nem sempre o líder mais amigo, o mais parceiro, o que bebe com você, o que sempre tá almoçando contigo, o que diz que você é o favorito dele. Nem sempre, cara, esse cara vai tirar o teu melhor. Ele tem que te desafiar. E assim, o teu estilo ele é agressivo, né? É um estilo agressivo de vendas. E agressivo, Eric, mas elegante. No bom Cuidado. sentido. É agressivo, porque às vezes Perfeito. a galera tá escutando aqui o podcast, eu tá vendo, aí fala assim, ele é agressivo, ele é ignorante, ele fala com o cliente assim, compre, seu miserável, compre agora, senão eu vou matar você. Não é assim. Nada a ver. E agressivo no bom sentido. E eu acho que um líder, um vendedor, ele tem que ser agressivo. E por que eu tô te perguntando isso? A gente fez um evento juntos, né? Em março desse ano, nossa empresa te trouxe aí pra fazer uma palestra fantástica lá, um evento muito bacana para corretores. E eu lembro de um momento lá da tua palestra que uma corretora fez uma pergunta para você. E ele perguntou assim, Fabrício, qual é o limite, né? Porque tem cliente que eu não consigo falar no horário comercial, e aí eu preciso falar com o cara depois do horário. Qual o limite de horário para falar isso aí? E você respondeu para ela o seguinte, olha, não tem limite. Não tem aquela história de ai, nossa, desculpa incomodar. Cara, você tem o poder ali de estar ajudando aquela pessoa a realizar um sonho. E a gente tá falando ali de casa própria, corretores, né? Vendendo imóveis. E ela perguntou, nossa, mas como assim? Falaram, eu já vendi para cliente, já falei com o cara meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Liguei, mandei mensagem mesmo. Eu vi lá que tava online. Ele tá acordado, peraí. Fui lá e vendi. E ela falou, nossa, mas isso não é muito invasivo? E você falou assim pra elas, cara, invasivo é a pobreza, que te pega pelo pé e te devora na hora do almoço. Você falou desse jeito. Essa agressividade, isso pode ser potencializado, se você já tiver, como você sempre teve. Mas quando você tem na tua equipe alguém que não tem isso, e aí a gente tá falando de soft, não de hard skills. Como é que a gente sabe que treinar soft skills dá muito mais trabalho do que treinar hard skills. Técnica é muito mais fácil treinar do que comportamento, mas comportamento dá para treinar. Quero saber, já que você é um mestre de negociação e no assunto, como é que a gente faz para treinar esse tipo de soft quando nossa equipe não tem isso? Não tem a semente, a gente tem que plantar essa semente. Qual é a resposta? Primeiro, não é nada mágico. Não tem gatilho, não tem hipnose, não tem transformação, não tem andar sobre a brasa, vou queimar os pés para fazer crença limitante, destravar. Não tem essa bobagem, essa coisa que a galera coloca aí pra ganhar dinheiro. Teve muito em moda, pagar né? 5 mil, 10 mil, 15 mil pra você andar na brasa lá e queimar a sola do pé. Não tem essa parada. O que tem é uma coisa chamada processo duro. Esse processo duro é quando você mapeia os vendedores, vai dizer assim, eu quero esse nível de agressividade aqui. E você pega na mão deles e ensina como fazer. Por exemplo, o cara não tem um tom de voz. Eu vou treinar o tom de voz. Eu vou pegar o telefone e quando o cara falar assim muito baixo, olá senhor, não sei o que, não sei o que, eu vou pela repetição mostrar a ele que ele vai ter que aumentar o tom de voz. E isso se treina, cara. Oratória, assertividade, comunicação assertiva, isso se treina. Coloca isso dentro de um processo duro, um playbook de vendas que ele precisa passar por essas etapas, que você consegue construir. Talvez não um cara que vai se tornar super agressivo, caveira demais, não. Mas um cara que vai evoluir nesse sentido. Vai evoluir, um cara que era muito fraquinho, ele vai conseguir ter um pouco mais de força para desempenhar o papel. Quer ver um exemplo? Tinha um funcionário que ele não era agressivo por um motivo. Ele era fanho. Então imagine como é que ele vai ser agressivo sendo fanho. Cara, aí a primeira coisa foi, faça um fonoaudiólogo. Vá para o fonoaudiólogo para destravar essa parte sua, que você tem essa voz anasalada. Vá trabalhar isso para depois de trabalhar essa parte. Aí sim você consiga abrir mais a boca, falar com mais atitude, falar com mais persuasão, com mais comunicação. Então sim, o sucesso ele vai ser moldado quando você tiver um processo duro ali para treinar. Veja o caso, por exemplo, da McDonald's. Cara, você tem processos muito bem estabelecidos. Ah, mas eu peguei uma pessoa que ela não é muito boa. Meu querido, ela tem lá o processo passo a passo. Tem todo o layout lá para ela fazer exatamente, só se ela realmente tiver algum distúrbio para ela não conseguir realizar aquelas tarefas. Então faça um processo tão duro, crie esse processo tão milimetricamente fechado para que a pessoa nem consiga pensar, ela já sabe que tem que executar daquela forma. Aí você transforma assim uma pessoa que, sabe, não tem essa agressividade em alguém com mais atitude, com mais assertividade. E a agressividade natural das pessoas, ela também tem que ser podada.
Porque às vezes o cara pode confundir agressividade com arrogância. Sim. Aí vai perder vendas. Você pode ser agressivo e elegante. Eu posso ligar para você e dizer o seguinte, veja só, imagine que você está com um orçamento meu, você não está dando resposta a mim, não está fechando, e eu preciso fechar esse orçamento contigo. Hoje são 28 e eu tenho que fechar, né, até dia 30, senão não ganha comissão. E você está preso aí sem me responder. Então eu posso ligar para você usando uma técnica que eu chamo técnica da prioridade número 1. Como é que ela funciona? Primeiro que eu não ligo do mesmo telefone que comumente eu já lhe ligo. Eu vou ligar de um outro número, de um outro canal ali de comunicação para você. Aí imagine o seguinte, tocou o telefone, tá seu telefone aqui, vai. Tocou o seu telefone aqui, ó. Liguei para você e aí você vai atender. Atende aí, vai. Trim, tocou. Alô? Eric? Ele? Opa, você percebeu que o meu tom de voz já foi um tom de voz diferente, assim? Um tom de voz, um sentido de urgência, porque eu poderia ter você poderia ter atendido, poderia ter dito o seguinte, vai, atende de novo, trim! Alô? Alô, seu Eric, aqui é Fabrício Medeiros do Quebra-Banca Treinamento e Consultoria, eu tô ligando porque o senhor 40 dias atrás disse que eu podia ligar para ver como tá esse orçamento, o senhor tem alguma resposta? Eu poderia ligar dessa forma, e você dizer, não, me ligou no horário errado, não dá para falar agora, não... Agora quero mais 40 dias. Eu quero mais 40 dias e ficar ali enrolando, né? Então, veja, eu tô ligando, eu não tô sendo agressivo. Agora, eu fiz o treinamento com o Caveira, eu vou ser agressivo. Atende de novo. Alô? Eric? Ele? Olha só que como você já respondeu. Epa, o que é que aconteceu aqui? Já tô esperto. Já tá esperto, né? Eric, aqui é Fabrício Medeiros do Quebra-Banca Treinamentos e Consultoria. Eric, eu te passei uma proposta 40 dias atrás e você tem 48 horas para exercer o seu direito ao desconto de 25% que eu te consegui. Se em 48 horas você não fechar comigo, você perde o desconto. Tá ciente disso? Tô ciente. Forte abraço para você. Boa sorte. Acabou. 48 horas depois você liga pro cara. Na manhã, que vai completar 48 horas. Você atende de novo. Trim, atende. Alô? Eric? Ele? Fabrício, como eu lhe falei, tem 4 horas para expirar o seu desconto de 25%. Agora Se em não. 4 horas você não fechar, perdeu o desconto. Acabou, velho. Eu fui agressivo? Sim. Mas eu fui arrogante? De jeito nenhum. Eu fui prepotente? Nem grosseiro. Eu fui grosseiro? Não. Você foi assertivo. Assertivo. Incisivo. E Agressivo nesse sentido. é o que eu proponho. Ser caveira é ser agressivo, é sendo assertivo. Sabe por quê? Eu não tô vendendo drogas, pô. Eu não tô vendendo prostituição infantil, pô. Por que eu vou ter medo de ligar pra você, pô? Verdade. Tá entendendo? Peraí, se eu sei que o meu produto, o meu serviço causa um impacto na sua vida. Muitas vezes o vendedor, Eric, ele consegue o quê? Ele consegue fazer com que você compre coisas que você nem imaginava que seria possível comprar. Ele vai te dar condições para dizer o seguinte, olha, Eric, você pode comprar um carro sim dos seus sonhos, você pode fazer a viagem dos seus sonhos, você pode comprar o apartamento dos seus sonhos. Porque você está pensando que tem que desprender R$1 milhão aqui, não precisa. Você precisa desprender só 10%, que é o valor da entrada que você vai dar aqui. E eu ainda vou facilitar, vou dividir em 90 dias. Então veja, se eu estou vendendo algo que eu sei que vai valorizar, se eu estou vendendo algo que vai mudar a sua cabeça, que vai te trazer conforto, que vai te trazer emoções, por exemplo, no caso de uma viagem ou de um produto que traga essa satisfação, por que eu não vou ligar para o cara? Por que eu não vou insistir para ele fechar? Por que eu vou ter medo de horário? Ai, não vou ligar não, porque 1 hora é muito tarde. Se tá online, quer conversa. Se tá verdinha a bolinha lá, Eric, quer conversa. Tá velho, tá velho. Ah, mas o cliente pode reclamar. Não, mas é porque você ligou esse horário. Aí eu digo, e por que você tá verdinho, meu querido? Porque você tá online. Você tá online, você quer conversa. Então, quando as pessoas entenderem isso, elas vão parar de ser passivas. Elas vão bater meta. Porque é o seguinte, eu falo, olha, se você tiver esse tipo de agressividade, esse tipo de atitude, se você usar esse método, não importa, Eric, pode ser calcinha comestível, a peça de avião supersônico, você vai vender tudo, irmão. Quando você fala assim, aí eu fico pensando, se você concorda ou discorda com aquela corrente que fala que é muito importante um vendedor, antes de vender, comprar o que ele está vendendo. Se ele acreditar no produto, ele consegue vender mais fácil. Você não vende o que você não compra. Tu concorda com isso? Tu discorda disso? Qual a importância desse tipo de coisa? Para aumento de confiança, eu concordo 100%. Quando eu entrei na Ambev, eu só tomava Coca-Cola. Primeira semana, comprei 6 garrafas de 2 litros de Pepsi Cola. Cheguei em casa, minha mãe tava lá e disse, Fabrício, Pepsi Cola? Você sempre gostou de Coca? O que é isso? Olhei pra minha mãe e disse, 1 semana de empresa. Olhei pra minha mãe e disse, mamãe, nós fomos enganados pela Coca-Cola a vida inteira.
o melhor refrigerante do mundo é Pepsi Cola. Inclusive a Coca imita a Pepsi Cola. A partir de hoje, só entra Pepsi Cola aqui em casa. Se eu não acreditasse na Pepsi Cola, como é que eu ia vender para aqueles clientes que só queriam Coca-Cola? Então você realmente tem que acreditar no produto. Tem que acreditar na empresa que você representa. Concordo com você. E tem que acreditar em você mesmo. Vai vender carro elétrico, aí o carro do cara é a combustão. Um Diplomata 4.1 combustão, bebe mais do que cavalo, manga larga, machador. Não vai rolar, meu irmão. Vai trabalhar com carro elétrico, compra o carro elétrico, parceiro, minimamente um híbrido, entendeu? Viva aquilo que você vende. Aí vai dar certo. O Marcel Telles, ele tem uma uma passagem engraçada. Quando ele foi fazer, ele liderou a fusão da Brahma com a Antártica, né, para criar a Ambev, 98, 99 ali. Sou dessa época. Exato. E ele disse, rapaz, qual foi o teu maior desafio, né, nessa fusão? E ele brincou, dizendo, rapaz, foi convencer o meu filho, que era da Brahma, Guaraná Brahma, a dizer que agora o Guaraná Antártica era seguro beber. Porque eu dizia pra ele que tinha xixi na fórmula, pra ele não beber, pra ele tomar o Guaraná Brahma. Ele disse pra convencer o filho dele isso aí. Quer dizer, isso é mais do que vestir a camisa da empresa, né? Tatuar na pele lá. E em cima disso, eu sei que você vai falar em cima disso, queria dizer o seguinte. Alguns empresários, alguns líderes empresariais comentam que essa geração, eu não tô falando aqui de geração alfa, geração Z, tô falando disso. Falando quem tá trabalhando hoje nas empresas. Tem muita gente mimizenta. Essa é a visão dos empresários. Quero saber duas coisas. Primeiro, se você concorda com isso. E segundo, o que é que você tem que fazer? Como é que a gente resolve esse mimizismo? Eu vou dizer o que eu acho que tem que fazer. Na minha opinião, são duas medidas. Primeira, esse pessoal tinha que comprar um gato gago. Um gato gago, porque um gato fala miau. Um gato gago fala mi, né? E gente mimizenta gosta de mimimi. Então compra um gato gago. Gosta de mimimi, compra um gato gago. Segundo, esse pessoal tem que pedir demissão, ser demitido e trabalhar no concorrente, né? De preferência, com a carta de recomendação dizendo, ó, contrata que o cara é gênio. O que você pensa disso? O que você tem que fazer? A geração atual que tá trabalhando, gente ativa no trabalho, é mimizenta ou não? Na tua opinião? E se sim, como é que a gente faz para resolver isso? Nós temos hoje uma baixa resiliência para desafios, para trabalhos normais que nossos pais e avós faziam sempre e não reclamavam. Então você tem hoje muitos jovens, principalmente, sendo invadidos o tempo inteiro por entretenimento. Mais de 80% do material que é consumido na internet não é de estudos, é de entretenimento. Sim. Não por acaso esses influencers de humor fazem tanto sucesso, porque as pessoas passam o dia inteiro arrastando para cima, atrás de memes, atrás de piadas. Nada contra se for feito em determinado horário, com aquele tempo controlado. Mas se você faz isso o dia inteiro, é porque você está com tempo muito livre. Na verdade, está estudando pouco. Veja, eu acho que não tem como reverter comportamentos de gerações na sociedade. O que você tem que fazer, porque isso é sociologia, cara. São as transformações da sociedade. Sim, não tem antropologia, como reverter. Sociologia cultural. Não tem como reverter. Vai. O que você pode fazer são algumas adaptações. Você acha que a Tesla, Elon Musk, robôs, inteligência artificial estão cada vez maiores? Por quê? Porque a galera não está mais encontrando, os empreendedores, os líderes não estão ali mundiais, não estão encontrando mais gente. Então eles não estão encontrando. Então eles estão fazendo o quê? Substituindo por robôs. Então nós temos ali um desafio. Você que tem filhos e tal, nessa faixa de idade, aí a galera mais jovem, você tem que escolher. Ou você vai ficar sustentando seu filho o tempo inteiro, ou o governo sustentando, ou você sustentando, e aquela pessoa lá frágil, querendo trabalhar, sabe, só 2 dias na semana e aproveitar o restante e tal, querendo só fazer 100% home office e tudo mais. Ou você vai ter essa galera dessa forma, ou então você vai fazer com que esses jovens eles se adaptem. E aí, para essa adaptação desse novo mundo, precisa muita criatividade. Precisa fazer com que a empresa não seja apenas uma empresa só de trabalho. Essa empresa tem que ter um propósito maior. Tem que ter um propósito maior para com a sociedade. É por isso que tem essas empresas eco-friendly, e todas estão se tornando eco-friendly, que é ajudando a sociedade, ajudando o meio ambiente, fazendo um clima organizacional melhor, sem tanta pressão, sem tanto estresse. É uma questão de adaptação. E usando muito o quê? Robotização, inteligência artificial, se adaptando, porque não tem muito como mudar isso. O que eu proponho é, veja, se você é jovem e está vendo que a sua geração está cada vez mais fraca para enfrentar desafios, se você treinar, se você agarrar esses desafios, você vai se destacar muito rapidamente. Então é pegar
a galera, pegar, vamos dizer assim, a parte boa dessa galera, a parte da galera que quer realmente crescer, principalmente pessoas com fome, eu falo sempre, você falou em caráter, né? Hoje em dia, com tanta dificuldade de contratar jovens realmente interessados, eu falo, contrate gente com fome, contrate gente curiosa, contrate gente que precisa cuidar da família. Essa galera tem uma tendência maior a dizer o seguinte, meu irmão, preciso trabalhar porque eu quero mudar minha situação, essa galera já tem tudo aí, ó. Eu não tenho não, tenho que criar o meu. Então, essa galera deveria ter mais chances, entende? No mercado de trabalho. Sim. Agora, mudança, a sociedade está aí, ela vai continuar. E aí, complementando daquela pergunta que você fez, e você falou lá do Marcel Telles, das pessoas e tal, cara, a maior habilidade que os CEOs do mundo hoje estão procurando, isso você pode ver em vários estudos, Mackenzie, Harvard, tá lá. A maior habilidade que a galera está procurando os CEOs é adaptação rápida. Poder de adaptação rápida. Então veja, mudou para inteligência artificial, eu não fico com mimimi, eu digo, certo, como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer aqui? Sabe, a empresa mudou o sistema. Ah, mudou um CRM para vendedores. Ah, agora mudou o CRM. Antes era, sei lá, o Salesforce, agora vai ser o PapDrive. Mudou? Caramba, como é que eu aprendo aqui? Como é que eu faço a migração? Bora, quero aprender. Esse tipo de funcionário que as empresas estão procurando. Você que está me escutando agora, você é jovem e tal. Fabrício, eu quero me dar bem nas empresas. Cara, primeiro, curiosidade. 1000%, aprenda, estude. Você tem tantas ferramentas para estudar mais e melhor hoje. 2, adaptação rápida. A empresa mudou, você muda. A empresa mudou, você muda. Não seja resistente. 3, tenha fome, cara. Seja faminto. Ah, mas eu quero descansar, eu quero qualidade de vida. Cara, adia um pouquinho essa qualidade de vida. Rala um pouquinho mais. Porque, Eric, eu vejo hoje as pessoas com 3 meses que estão na empresa levando a pressão, elas querem sair. Porque não estão mais aguentando, ai, mas eu estou trabalhando, eu estou estagiando, eu estou estudando, e está uma pressão muito grande para mim. Qual o seu nome? Meu nome é Bianca. Qual a sua idade? 21 anos. Querida, 21 anos, você está se sentindo pressionada, porque você está estudando e trabalhando, você está de brincadeira. Enquanto você está aí, tem gente capinando mato, minha querida. Sabe, tem gente levantando uma laje, batendo uma laje, trabalhando 10, 12 horas, chega em casa moído. Tem gente desentupindo fossa, porra. As baratas comendo no cara lá. E a pessoa tá cansada, com 21 anos, porque tá tendo que trabalhar e estudar. Pô, imagine eu, que me formei em administração, demorei 6 anos para me formar em administração. Eu dizia assim, Fabrício, você se formou em quê? Eu disse, administração com ênfase em medicina. Porque foram 6 anos, meu irmão, para me formar. Por quê? Porque eu estudava e trabalhava na Ambev dessa época, junto com a Ambev era pau, irmão. E chegava lá fedendo na faculdade, aquela roupa de chuva, aquela capa de chuva fedorenta, chegava fedendo na faculdade. Chegava em casa às 11h30 da noite, ia dormir 1h da manhã, para 5h30 tem que acordar, meu irmão, rojão. E hoje eu tô aqui no podcast, virada de chave, falando desse tempo com orgulho. Às vezes falta esse tipo de orientação dos próprios pais, do próprio empresário, do próprio líder. Dizer pro jovem lá, cara, esse tempo que você tá aqui ralando, que você tá achando insuportável, você daqui a 5, 10 anos vai sentir orgulho desse tempo que você ralou. Você vai olhar para trás e vai dizer, meu irmão, ralei 10 anos naquela empresa, 5 anos, os caras tiraram meu couro e tal, mas hoje você tá mais forte, mais carregado de experiências, porque o tempo conta, não é só as experiências, é o volume de tempo que você gasta. Ora, se, como diria o Gladwell, naquele livro que ele escreveu sobre você trabalhar 10.000 horas fora de séries para você se tornar um especialista. Ora, se eu tenho que trabalhar 10.000 horas para que eu possa me tornar um especialista, por que eu com 3 meses, 90 dias, eu já vou dizer que tá difícil para mim? Meu Deus, cara, procura ser especialista em alguma coisa. Então o tempo, não, mais uma vez, não é só a experiência, o volume de experiências, é o tempo. O tempo vai ajudar você. Seja muito bom. Eu falo uma frase assim, seja muito, muito bom em alguma coisa durante muito tempo e você jamais será pobre. Tudo vai dar certo. Meu pai disse uma frase e nunca esqueci. Olha, veja, eu não tenho medo, Eric, de nada hoje. Eu só tenho medo de 2 coisas: tubarão e lobisomem.
São as duas coisas que eu tenho medo. Tubarão tem medo também. Lobisomem não, né? Quando Não, você. nunca vi. Quando você vê um, você vai. Eu já vi. Quando Talvez. você, Tu já viu, já viu? Quando você vira um, vai ter medo. Eu só tenho medo dessas duas coisas. Mas eu não tenho medo de ficar pobre. Um medo zero. Zero. Porque meu pai disse assim: aprenda a vender e a negociar. E meus netos jamais serão pobres. Eu jamais serei pobre. Porque eu sei fazer essas duas coisas. Ora, se você compra por 50 e vende por 100, você vai ser pobre como? Como? A não ser que você seja um estelionatário, meta os pés pelas mãos, como tem muito aí na internet, meta os pés pelas mãos, aí faça uma coisa megalomaníaca, ou seja megalomaníaco, mas não vai rolar. Então, assim, gerações que estão me escutando mais novas, cara, trabalha, foco, sabe, intensidade, mesmo que seja durante um tempo, resiliência, lá na frente você vai dizer, caramba, todo esforço valeu a pena. E você que tá nessa geração que sabe que tem uma galera bem fraquinha, que não vai se curar, que vai ser sempre esse probleminha, toda hora doentinho, toda hora com probleminha, toda hora com ansiedadezinha. Cara, seja faminto. Seja faminto. Olha essa brecha que estão lhe dando. Seja faminto, vá nas empresas, chegue no CEO, no presidente, na entrevista diga assim, olha, eu tenho fome, eu não tenho habilidade A, nem B, nem C, mas eu aprendo rápido e eu tenho fome. Fala isso na entrevista de emprego. Pra você ver se a galera não vai olhar pra você de um jeito diferente. Não tem dúvida. E a gente tá finalizando, Fabrício, assim, cara, tá fantástico aí, provavelmente a gente vai precisar de outra conversa pra ter aqui um monte de coisa que a gente ia falar e que talvez não dê tempo. Eu queria falar aqui de um assunto, a gente vai já finalizar. Tem muita gente que fala de RH, ou de gestão de pessoas, e confunde com gestão das pessoas. O que eu quero dizer? Gestão de pessoas, quem é o dono desse projeto, de quem é essa obrigação, é o RH. Gestão das pessoas, quem é o dono, é o líder. O que é gestão de pessoas? Você apoiar a liderança com metodologia, com processo, com ferramentas, com treinamento, com capacitação, etc, etc, etc. O que é gestão das pessoas? Você liderar o time fazendo coisas como, por exemplo, a avaliação de desempenho. O que você pensa disso? Gestão de pessoas e gestão das pessoas. Como você falou sobre avaliação de desempenho. Cara, nada melhor do que você, como funcionário, ser avaliado. Eu falo sempre, se você se conhecer profundamente, se você aceitar suas fortalezas, suas debilidades, as oportunidades que você tem de crescimento e desenvolvimento, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, quando eu vejo aquele funcionário não só como um número, eu vejo aquele funcionário como um ativo, como na Bolsa de Valores, que pode valorizar ou desvalorizar, eu digo, caramba, o que é que eu posso potencializar nessa pessoa? Primeiro, fazendo com que ela se conheça. As pessoas não se conhecem 100%. Então, se você oferece esse tipo de ferramenta de desenvolvimento, como você falou, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, se eu me conheço, eu sei onde estou errando, eu sei quais são as soft skills que eu preciso, eu sei quais são os comportamentos que eu preciso, eu sei se eu estou fraco também na parte técnica, olha só, quer dizer então que eu não conheço muito sobre esse assunto, e é uma parte técnica, uma parte que eu preciso saber. Aquele exemplo do carro, eu quero conhecer um pouco mais sobre as autonomias, as baterias dos carros elétricos, eu quero ter esse conhecimento técnico para poder passar como é que eu faço o carregamento, como é o carregamento rápido, como é o carregamento mais lento, quantas horas, quantos quilowatts por carga eu consigo aqui em cada carro. Eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Os tipos de bateria é a parte técnica. Se eu estou mal nisso, vai ter um líder que vai apontar e vai dizer, João, dá prova de 0 a 10, que você tinha que responder pelo menos 9 ou 10 para se enquadrar na categoria muito, muito bom, excepcional. Você tirou 6 na prova, João. Quer dizer então que você tem um gap. Você precisa melhorar essa parte técnica. Vamos lá? Curso, irmão. Curso. Aprendizado, número de horas. Faz o cara aprender, faz o cara estudar. E do outro lado, João, você tem sido muito reativo. As pessoas falam, seus pares, que você tem sido muito reativo. Está com uma baixa inteligência emocional para essas questões. Vamos trabalhar um pouco isso? Vamos trabalhar curso de inteligência emocional. Percebeu que o cara não está indo bem nisso? Orienta para o cara contratar um psicólogo, mostra para ele vantagens em ter um psicólogo, mostra para o cara também fazer investimentos fora da empresa. Eric, eu investi a minha vida inteira sem que a empresa investisse aquilo exatamente que eu gostaria. A empresa tinha suas limitações orçamentárias,
A empresa não ia me mandar para Harvard, eu tive que pagar do bolso. A empresa que eu trabalhei também não me mandou para Califórnia, quando eu fiz a minha imersão lá, meu MBA Executivo Internacional pela Fundação Getúlio Vargas, lá em Irvine, na Califórnia. Eu paguei. A empresa não me deu condições para isso, entende? Eu fui lá e paguei. Então, quer dizer, eu investi no meu bolso. Essa parte de conscientização também dos líderes, de passar isso para a galera. Olha só, a empresa está te dando aqui várias ferramentas, mas sabe de uma coisa? Investe também do teu bolso. Talvez você até se interesse em aprender mais, né? Porque está saindo do bolso, a gente acaba se comprometendo mais. Valoriza aquele Valoriza. Então, aquele funcionário nunca pode ser um número isolado, ele tem que ser um ativo que pode ser valorizado, ao passo que a liderança, o próprio RH e o próprio dono da empresa, o próprio CEO, tem essa cultura de dizer, aqui eu pego uma pessoa que é X e ela vai sair daqui X mais 2, X mais 3. Ah, Fabrício, mas se essa pessoa me abandonar, cara, e se ela ficar performando pessimamente para você? Cara, se ela for embora, parabéns, ela vai ser grata a você a vida inteira. Quando você falou de Harvard, dos alunos, eles fazem doações homéricas. Fazem doações, às vezes, milionárias, bilionárias, porque eles se sentem gratos. Quando você sai de uma empresa, que a empresa te tratou muito, muito bem, pode ser qualquer produto, tá? Então, sei lá, a empresa vende tintas. Você sai da empresa, saiu bem da empresa, não deu lá seu relacionamento com o chefe, você acabou saindo, tá tudo bem. Mas a empresa fez com que você se desenvolvesse, você saiu melhor do que entrou, ela te apoiou em vários projetos. Cara, você sai de lá, quando o cara perguntar pra você assim, Fabrício, qual empresa de tintas você indica? Eu vou indicar essa daqui, ó. A que eu saí bem de lá. Porque fica, sabe, essa conexão, essa simbologia. Então, a empresa não tenha medo nenhum de investir no seu funcionário. Se ele sair, ele vai ser grato a você, vai trazer negócios para você. O que não dá é para você ficar com gente ruim no seu quadro. O que não dá é para você ter pessoas que não estão performando bem, porque não tem espaço para todo mundo. É uma guerra, é o mundo corporativo, é competição, é empresa fazendo fusão, aquisição, é a empresa fechando, é guerra, não é paz e amor. Aqui não é a Disney, é faca na caveira, irmão. Tiro, porrada e bomba. Bacana. A nossa metodologia, a metodologia de avaliação de desempenho da Imoi, ela entrega exatamente isso. Ela funciona como uma ressonância magnética, né, para o funcionário, e o colaborador vai entender junto com o líder dele exatamente quais são os gaps dele, quais são as colunas ali, as lacunas que ele precisa entender e ver. Ele vai olhar aquilo, vai entender de forma imediata, em um segundo ele enxerga e entende. A gente puxa aquilo para o nosso sistema, cria-se o PDI e isso vai ser trabalhado exatamente da forma que ele falou, separando hard skills de soft skills, de forma que esse cara fique o melhor do mundo naquela função, naquele cargo, para aquela empresa, de forma específica e de forma personalizada. Gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a metodologia Chaves, segue as redes sociais da Imoi ou fala com a gente, pegue lá uma demonstração com um especialista, a gente pode ajudar muito vocês, tá? Fabrício, tem alguma coisa, a gente vai já partir pro final aqui, quero fazer um bate-bola, jogo rápido contigo, mas antes disso, tem alguma coisa que a gente não falou, alguma coisa que eu não te perguntei, que você quer falar? Fique à vontade. Cara, eu acho que você tem conduzido aí da melhor forma, tem feito todas as perguntas pertinentes, eu tenho me sentido muito à vontade aqui falando, sabe? Jogo aberto, é muito bom vir para um programa no qual você pode falar tudo que você quer. Em um momento aqui você disse, não fala isso, então, Fabrício, aqui nos bastidores, né, que a galera tá ali, você não fez, pausa, dá uma pausa aí, porque ele não pode falar isso. Edita, corta essa parte. Edita, corta, nunca não teve isso, né? Então, eu me sinto muito à vontade aí com a sua apresentação, né? Você sendo um apresentador e a gente poder falar sobre todos os assuntos. Eu acho que não tem nada que você não me perguntou, porque eu falo tanto e foi tão fluido que por mim nessa linha que a gente tá seguindo, tá ótimo. Muito legal, cara. Vamos lá? Bate-bola, jogo rápido? Bate-bola, jogo... Meu primeiro bate-bola, anota aí. Meu primeiro bate-bola, nunca participei de bate-bola, mas vamos lá, vamos tentar aí. Vai fazer muito gol. Qual líder que mais te inspira? Passei bate-bola é difícil, viu? Um nome. É difícil, eu sei. Cara, eu vou dizer um líder que não tem a ver com o mundo corporativo. Perfeito. Mas eu gosto muito da história do Leônidas, dos 300. Ali é um líder que me inspira. O cara sabia que ia morrer, mesmo assim conseguiu liderar os 300 caras e os caras morreram felizes, porque morreram com honra. É um altruísmo, né, que precisa ser replicado. É. Uma lição aprendida na Ambev, que você leva pra vida.
O preço da confiança é a eterna conferência. Massa. Aquela coisa de, eu não sei quem disse isso, acho que foi Edward Deming, né? Que falou o seguinte, olha, em Deus nós acreditamos, o resto nós auditamos. Me traga números. Legal. O maior aprendizado em Harvard. Que você nunca deve se comportar como se estivesse o síndrome do vira-lata, como se estivesse abaixo do nível dos caras. Uma vez que você sentou na mesa com eles, você não está nem acima nem abaixo, você está sempre no mesmo nível. Perfeito. O maior desafio que você já enfrentou em uma negociação? Essa é difícil. O maior desafio foi em Belém do Pará, quando eu fui negociar não para vender, eu fui negociar para diminuir o prejuízo. A empresa teria que pagar uma indenização para esse cliente. Caramba. A média seria de R$50 mil e eu consegui baixar para R$23 mil a indenização. Mas eu negociei numa sala com 17 pessoas e eu fui sozinho. E eu fui pressionado no nível que nunca tinha sido antes. Usei algumas estratégias técnicas e no final saí de lá com a missão cumprida. Mas foi o meu maior desafio em termos de negociação. Quer dizer, diminuiu aí o prejuízo mais de 50%. Uhum. Sensacional. Muito bem. Uma qualidade que todo líder deve ter. Treinador. Tem que treinar a Tem sua que ser equipe. treinador. Tem que gostar de treinar a equipe. Uma falha comum que você considera grave na liderança. Ter o favorito. Apontar um favorito. Aliás, nossa metodologia, ela elimina qualquer tipo de subjetividade. Entre essas subjetividades, a questão da antipatia ou simpatia pessoal. A gente elimina isso. Tem que ser meritocrático, justo, eficaz. Depois eu quero te falar mais dessa metodologia. Você vai gostar. Muito bem. Bate-bola, jogo rápido, né? Um filme. O Lobo de Wall Street. Não só pelo filme, mas pelo Leonardo DiCaprio. Que atuação ator, né? fantástica. E não ganhou o Oscar. Não ganhou. E pra mim, totalmente injusto. Ele ganhou o Oscar muito depois por o regresso. Foi, mas né? daquilo ali ele deveria ter ganho o Oscar. Não. Mas a vida não é justa, né? Tá tudo bem. Faz parte. Uma banda musical. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Tem gente aqui que vai gostar. Welcome to the disso. Jungle. Muito bem. Uma música. A música é I don't want to talk about it do deu branco agora. Não, faz o seguinte, porra, uma música é foda. Mas eu falei, não foi Welcome to the Jungle? Não foi? Pode ser. Uma Pode banda ser Guns essa? N' Roses, uma música. Não, vou dar uma outra música. Just Like the Wind. Agora eu também não sei o nome do cara. Depois procura aí no YouTube aí, edita aí, viu? Mas pode ser ou Welcome to the Jungle, ou Just Like the Wind, ou então I Don't Want to Talk About It, ou então My Way do Frank Sinatra, também gosto. Uau. E deixa eu ver mais, tem uma do Elvis Presley também, mas eu esqueci o... Love the Tender. Não, é uma outra. Wise Man, né? Wise Man, né? Muito bem. Um cantor. Boa, né? Um cantor. Cantor, cara, que eu gosto. A banda foi mais fácil? A banda foi mais fácil, velho. O cantor. Eu ia dizer, se eu dissesse o cantor que eu tava escutando ontem. Vamos lá, um cantor, cara. Pode colocar o... Fui pro show dele. Agora no Parque Antártica. Bruno Mars? Não. Os que tem deficiência na visão. Que cantou com a Sandy. O André Bocelli? André Bocelli. Pode colocar o André Bocelli. Uau. Uma cantora. Eu pensei que cantor, tu é de Maceió, né? Djavan. Né? André Bocelli. Gosto de Djavan também. André Bocelli eu acho top. Legal. Ele canta e a pessoa se emociona, entendeu? Ele é... E aí ele cantando com a Sandy, eu também sou fã da Sandy, ó. Queria namorar com ela, mas mais um amor platônico. Filho de peixe, né? Mas queria tanto que a Sandy visse essa entrevista. Sandy, você tá solteira ainda? Me dá uma chance, cara. Sandy, queria dizer que somos rivais nessa, viu? Pô, tô aqui também. Uma cantora. Sandy? Não, né? Uma cantora... Eu gosto muito da Sandy, mas uma cantora top... O pai dela canta muito, né? Eu gosto de cantora... Cara, eu vou colocar pelo pacote, pelo combo, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Eu acho uma mulher extraordinária e cantora e também gosto muito dela. Sensacional. Essa eu tô curioso. Um prato. Massa com camarão. Qualquer massa com camarão eu tô comendo aí. Tamo junto.
Uma sobremesa. Banoffee. Muito bom. Mas tem que ser o origem, o Banoffee origem. Receita original. Top demais, Banoffee. Um livro. Aí me pegou. Não, pegou não. Já sei Vai qual dizer? é. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Sensacional. O filme, tem vários filmes, né? O Canaan McRae é muito bom, mas o livro é genial. É genial, também gosto. É um dos meus 3 que eu pensaria em livro, citar. 1512 páginas, pra você ler, você tem que gostar muito. Tem que é gostar. inacreditável, como mesmo ele sendo gigante, eu tenho aquela versão que é ele grandão. Mesmo ele sendo gigante, ele é absurdamente apaixonante. Chorei várias vezes lendo. Eu sou esse tipo de leitor, eu consigo transportar pra história, consigo ter sentimentos na história. Aquele livro, Lugares Inesquecíveis, que é do suicídio, lembra? Sim. Do casal, né? O cara acaba se suicidando no final. Chorei várias vezes, é um livro de romance. Lugares Incríveis. Muito forte, muito forte, muito forte. Ok. E também tem um livro massa, Os Suicidas e também Jantar Secreto, do Monte. Agora não sei se é Daniel Monte ou é Gabriel Monte. Rafael Monte. Os Suicidas e o Jantar Secreto. Que brasileiro, cara. Parece o Stephen King. Esse eu vou procurar, não conheço. Procure. Olha, ele parece... A escrita dele é muito parecida com do Stephen King. Cara, é extraordinário. O Stephen King tem... Quase todo o livro dele é transformado em filme, né? Exatamente. A Espera de um Milagre é nesse nível. Esses livros desse cara deveriam se tornar filme. Pra mim, o filme mais bem feito de todos os tempos é Um Sonho de Liberdade, que é baseado no livro de Stephen King. O filme já é muito bom. Sonho de Liberdade é massa. Com o Tim Robbins, eu escolhi o Lobo. Eu poderia ter escolhido esse também. Eu escolhi o Lobo do Wall Street porque tem a ver com a minha Não, eu ia dizer que o filme é genial, mas, cara, o livro é absurdo. O meu segundo filme, eu escolheria, sabe qual? Titanic. Muito bom. É um filme injustiçado, né? Um dos poucos que eu assisti. É um filme injustiçado. Ele é muito bom. Eu gosto também. Muito bem. Um conselho que você daria pra quem tá assistindo? Ou pra quem vai assistir? Seja o tipo de pessoa que quando os seus pés tocam o chão pela manhã, o diabo diz: meu Deus, ele acordou. Massa. Pra gente finalizar, em uma palavra. E uma palavra, não. E uma palavra seria caveira. Se for uma frase aqui, não é a Disney, aqui é faca na cara. Eu vou te fazer 3 perguntas. Isso aí é uma palavra. O que é família? Família é um dos propósitos da vida. E também algo que torna você ou um homem de verdade, ou uma mulher de verdade, ou então só mais uma ameba flutuante aí. Porque o homem que não consegue cuidar da sua própria família não merece nem estar aqui conosco, sabe? Então, para mim é um propósito pilar básico. Você que é adulto, que é homem principalmente, precisa cuidar da sua família. Perfeito. O que é vender? Vender é transar com as palavras. Tu falou isso na palestra, eu adorei essa frase, muito legal. O que é a vida? A vida vai te, como diria o Rock, né? Vai te jogar pra baixo, vai bater em você, vai fazer você sofrer, vai lhe xingar, vai lhe sujar. Mas você vai olhar pra ele e vai dizer: meu irmão, eu vou jogar de volta, eu vou cuspir de volta, porque eu vou jogar esse jogo da vida. A vida, ela é triste, é difícil, é chata, mas ainda, quando ainda existe esperança, nem que seja 1%, a gente tem que dizer: vou jogar esse jogo melhor, a gente não pode desistir. Reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e já volta por cima. Isso aí. É isso aí. Legal. Cara, show de bola. Valeu, obrigado. Tamo junto, Eric. Tamo junto, pessoal. Virada de chave. Virada de chave. Quem gostou desse episódio, segue nas redes sociais, segue o nosso canal, ativa aí o sininho, faz tudo que você já sabe que você tem que fazer. Esse tipo de conteúdo é fundamental. Compartilha aí com o líder empresarial, com o empresário. Queria de novo, Fabrício, agradecer com você. Esse foi Virada de Chave. Tamo junto e vamos longe.